Fala máquina, Igor aqui, e no vídeo de hoje eu vou te apresentar um fluxograma de atendimento de bradicardia, o mais simples que você já viu. Fica aqui comigo. O primeiro ponto aqui é o seguinte: para que eu consiga atender um paciente com bradicardia e eu coloque ele nesse fluxograma de atendimento, a primeira coisa que eu preciso fazer é diagnosticar e identificar uma bradicardia. E aí a gente poderia passar aqui muito tempo discutindo qual o conceito de bradicardia, qual é o limite de frequência cardíaca, para que de fato eu diga que um paciente está bradicárdico ou não. E você vai pegar literaturas diferentes, fontes diferentes, você vai encontrar valores diferentes. Você pode dizer que bradicardia é uma frequência cardíaca abaixo de 60 ou abaixo de 50, mas não é exatamente isso que importa. Porque dependendo do perfil do meu paciente, o meu paciente pode estar bradicárdico e assintomático. Inclusive, o próprio basal desse paciente pode ser a bradicardia. Um exemplo, atletas de alto rendimento costumam estar bradicárdicos em repouso. O basal desse atleta, o basal desse paciente é a própria bradicardia. Isso não significa que está acontecendo nada de errado com ele, beleza? Então, qual que é o ponto aqui? Se um paciente está com uma frequência cardíaca abaixo de 60 e está assintomático, aí sim eu estou falando de uma bradiarritmia que vale a pena, que merece uma intervenção, seja ela qual for, beleza? Então, como que você faz para diagnosticar um paciente com uma bradiarritmia? Você tem que checar pulso, você tem que aferir a frequência cardíaca desse paciente. Isso muitas vezes será feito ali na própria triagem, Um hospital bem estruturado, isso vai acontecer na própria triagem e você já vai receber esse paciente sabendo que a frequência cardíaca dele está abaixo de 60. Mas pode ser que esse paciente chegue para você com uma queixa inespecífica, uma queixa de mal-estar, uma queixa de tontura, Queixas inespecíficas, náusea, dor em algum lugar. E durante o exame clínico, durante o atendimento desse paciente, aí você consegue identificar que esse paciente está bradicárdico, beleza? Então é necessário que você ativamente busque alterações, como a gente costuma dizer no PE zerado, alterações de sinais vitais. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer no exame físico de um paciente, beleza? A partir do momento que você tem um paciente sintomático e bradicárdico, uma frequência cardíaca abaixo de 60, aí você está frente a um diagnóstico de bradiarritmia. Você tem um paciente com uma bradiarritmia sintomática. Igor, e se o paciente estiver com bradicardia, mas estiver assintomático, o que eu faço? Pode ser que seja apenas o basal desse paciente, foi apenas um achado. Um achado durante o exame físico que não tem correlação direta com a doença de base ou com a queixa que o paciente apresenta. Você não vai levar isso em consideração, você não vai tratar essa bradicardia. Agora, se for uma bradicardia muito relevante, próximo de 40 ali, você tem que chamar a sua atenção. Você vai avaliar caso a caso, vai precisar observar esse paciente, eventualmente até interná-lo para investigação. Mas, levando em consideração que a gente identificou um paciente bradicárdico e sintomático, aí eu preciso colocar esse paciente aqui dentro do nosso fluxograma de atendimento. Muito bem, você está vendo aqui, bradicardia abaixo de 60, inadequada para a condição clínica, é justamente entender que não é o basal desse paciente, não é o normal desse paciente estar bradicárdico. Tem um sinal clínico, um comprometimento clínico que está levando esse paciente à bradicardia. E a primeira parte aqui do fluxograma é aquela que você já sabe ou deveria saber, que é o atendimento inicial de qualquer paciente grave. Portanto, aqui mesmo sem diagnóstico, se eu identifico um paciente que tem uma alteração importante de sinais vitais e que apresenta uma condição clínica que chama a minha atenção, uma condição clínica importante, eu preciso considerar a monitorização, a oxigenoterapia e o acesso venoso, o famoso MOV. Fazer o MOV desse paciente. Então, leva esse paciente para a sala de emergência, coloca esse paciente com uma monitorização cardiorrespiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria. Eu tenho essas informações no monitor que vão me auxiliar na tomada de decisão e na observação da resposta às terapias que eventualmente eu fizer nesse paciente. Como, por exemplo, as medicações que eventualmente eu vou lançar a mão para esse paciente, beleza? Oxigenoterapia não é obrigatório para todo mundo, mas considerar a oxigenoterapia num paciente que está dispneico, num paciente que está saturando mal,
né? E se eu tenho uma saturação desse paciente, eu consigo dizer, poxa, esse paciente está saturando menos de 92%, merece um catéter de O2, né? Um fluxo baixo ali inicialmente. O paciente está desaturando, está muito mal, né? Iniciar a ventilação desse paciente, a suplementação de oxigênio desse paciente na máscara e, é claro, avaliar a necessidade de uma intubação orotraqueal de uma via aérea avançada. Tudo isso, a gente está falando aqui de um suporte hemodinâmico, um suporte respiratório que todo paciente potencialmente grave devem receber. E isso é o que vai auxiliar a minha tomada de decisão, beleza? Então esse suporte, ele não necessariamente precisa acontecer, mas ele obrigatoriamente deve ser considerado. Eu preciso estar alerta, eu preciso estar atento o tempo todo em relação a isso. E o que vai me dar as informações mais relevantes, além da própria clínica do paciente, são as informações ali da monitorização. Beleza? Acesso venoso, né? Dentro do móvel aqui, monitorização, oxigenoterapia e acesso venoso. Eu preciso de um acesso venoso para tratar qualquer paciente grave. Isso não significa que obrigatoriamente eu vou fazer uma droga endovenosa, mas eu preciso ter o controle hemodinâmico desse paciente. Preciso de um acesso venoso. Inicialmente, aqui a gente está falando de um acesso periférico calibroso, né? De modo que eu consiga ter de fato o controle desse paciente, medicar esse paciente se necessário e não apenas, é claro, num contexto de bradiarritmia, certo? Então, esse aqui é o atendimento inicial. Você está vendo na primeira parte aqui, né, do fluxograma desse paciente. Suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, oxigenoterapia, monitorização, um acesso venoso. Isso aqui eu já tenho um paciente na mão para tomar as minhas próximas decisões, as minhas próximas condutas. Seja ela medicação, né, droga vasoativa, seja ela volume, sangue, intubação orotraqueal, né, uma via aérea avançada. Isso vai depender da resposta do meu paciente, é claro, nos próximos minutos, nas próximas horas, certo? E aí, tendo esse paciente na emergência, monitorizado, sob controle, com acesso venoso, né, assistido de perto à beira-leito, eu consigo fazer um exame mais minucioso. Eu consigo fazer uma anamnese objetiva e dirigida e fazer um exame mais minucioso, crânio-caudal, observando potenciais alterações no exame clínico desse paciente. Tá? Aqui a gente não vai entrar exatamente nos diagnósticos diferenciais, em diagnósticos de doenças de base que levaram para esse paciente a bradiarritmia, mas focar especificamente nessa bradiarritmia sintomática, certo? O que eu preciso observar majoritariamente durante esse exame clínico? Você está vendo aqui na segunda parte do nosso fluxograma. Sinais ou sintomas que indiquem baixa perfusão pela bradicardia. Bem, o paciente está com uma bradicardia importante, né? E eu preciso entender se essa bradicardia, se essa frequência cardíaca reduzida, está gerando um déficit de perfusão para esse paciente. Tá? Ou seja, se o paciente estiver estável hemodinamicamente, não tiver nenhum déficit de perfusão, o tempo de enchimento capilar desse paciente estiver adequado, não estiver muito prolongado, perfusão periférica prolongada, o que eu preciso fazer, inicialmente, é observar e monitorizar esse paciente. Se meu paciente ele tem uma perfusão inadequada, aí eu vou precisar ficar atento, porque pode surgir a necessidade da colocação de um marcapasso transcutâneo. Tá? Um marcapasso transvenoso, um marcapasso perene, será a conduta definitiva do meu paciente, a conduta final. Né? Aqui a nível de emergência, a nível de pronto-socorro e até mesmo a nível de UTI, no caso de um paciente que apresente esse tipo de descompensação, a conduta em relação ao marcapasso seria um transcutâneo, é muito mais simples de fazer, certo? Agora, eu só vou lançar mão de um marcapasso transcutâneo no caso de bloqueio de alto grau, né, que seria um bloqueio atroventricular de segundo grau, tipo 2, que seria um bloqueio maligno, e um bloqueio atroventricular de terceiro grau, ou um BAVT. Né? A gente pode fazer um outro vídeo aí discutindo essas alterações eletrocardiográficas, mas a ideia é que o marcapasso transcutâneo, só vou colocar marcapasso nessas bradiarritmias malignas, né? Segundo grau tipo 2 ou um BAVT, né? O bloqueio atroventricular total. De um modo geral, é interessante que eu lance mão de uma terapia medicamentosa para esse paciente. E aqui a droga de escolha é a atropina. Você vai observar que a dose aqui está de 0,5 miligramas, né? Isso já houve uma atualização em relação a isso. Hoje em dia a dose em bolos da atropina
é de 1 miligrama. Antigamente você fazia 0,5 miligramas em no máximo 6 vezes, ou seja, uma dose máxima de 3 miligramas de atropina. Essa dose máxima ainda prevalece, de 3 miligramas, mas a dose padrão agora é de 1 miligrama, ou seja, eu faço toda a ampolinha, eu faço 1 miligrama de atropina endovenosa em bolos desse paciente. Tá? Isso aqui, num paciente sintomático, é padrão. O paciente está com bradiarritmia sintomático, independente das alterações eletrocardiográficas, independente da classificação do bloqueio desse paciente, eu lanço mão de atropina. Padrão para a gente, de modo que o paciente recupere a sua frequência cardíaca acima de 60. Esse é o meu alvo. Tá? Posso fazer 1 miligrama de atropina por vez em bolos e repetir no máximo 3 vezes. Independente se o paciente está aguardando marca-passo transcutâneo ou não. Quando, mesmo depois de 3 tentativas com atropina, mesmo depois da dose máxima, o paciente ainda não responde bem, e pode ser que de fato aconteça isso, pode ser que o paciente ele não tenha resposta significativa que perdure com a atropina, aí eu vou considerar o uso de epinefrina ou de dopamina endovenosa em bomba de infusão contínua. Beleza? E no final do nosso fluxograma a gente tem aqui preparar o paciente para marca-passo transvenoso e tratar fatores contributores, né, ou doenças de base ou comorbidades que o paciente eventualmente tenha e que ou levaram a essa condição ou que descompensaram uma condição de base do paciente, certo? Não é a gente que vai passar esse marca-passo transvenoso ali no pronto-socorro? Então vamos resumir aqui, vamos dar atenção ao que de fato importa, né? Resumindo aqui esse fluxograma que a gente discutiu. Chegou o paciente, bradiarritmia, frequência cardíaca abaixo de 60, né? O meu paciente está sintomático, a primeira coisa que eu vou fazer é levar para emergência, monitorizar, considerar a suplementação de O2, um acesso venoso, suporte hemodinâmico, suporte respiratório e ventilatório para esse paciente. O paciente está com uma perfusão adequada, o paciente está ok, eu mantenho ele em observação ali na emergência e eventualmente interno esse paciente para uma investigação em relação a doenças de base, uma investigação em relação a essa bradiarritmia. O paciente está com uma perfusão inadequada, apresenta sinais e sintomas que indicam gravidade. Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer, atropina, 1 miligrama, no máximo 3 vezes, né? Dose máxima 3 miligramas endovenoso em bolos. Enquanto isso, eu já vou considerando a possibilidade de um marca-passo transcutâneo. Nesse caso, para pacientes com um bloqueio atrioventricular de 2º grau tipo 2, maligno, ou para um bloqueio de atrioventricular total, famoso BAVT, certo? Preparo o paciente, o que eu tenho que fazer se eu estou num centro, num hospital, numa UPA, onde eu não tenho esse tipo de serviço, eu não tenho esse tipo de assistência. Eu preciso referenciar esse paciente para um hospital, para o meu hospital de referência, né? Para o hospital de referência da unidade em que eu estou, certo? É possível que, dependendo do lugar que você está, nem tenha à sua disposição o marca-passo transcutâneo, perfeito? Então, eu vou fazer o controle, né, químico, medicamentoso desse paciente com atropina não fez efeito, dopamina ou epinefrina em bomba de infusão contínua e mobilizar a estrutura ali que eu tenho para transferir esse paciente para um centro de referência ou, se eu tenho essa estrutura ali, colocar o marca-passo transcutâneo nesse paciente. Beleza? Enquanto isso, eu vou investigando, né, doenças de base, condições que levaram o paciente a essa bradiarritmia e considerar o marca-passo transvenoso para esse paciente nessa mesma internação. Beleza? Fluxograma simples, fluxograma básico, é exatamente isso que você precisa saber. Você viu que, mesmo se você não for muito bom ali de eletrocardiograma, dá para você conduzir esse paciente de forma adequada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente, deixa um comentário dizendo qual o próximo vídeo que você quer ver aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.